Eles venderam o que não lhes pertencia, barão. Eles venderam a sua alma e o sangue dos nossos, sussurrou Bentinha, com a voz embargada, enquanto a luz de uma única vela tremulava nas paredes descascadas do quarto. Naquela noite fria no Vale do Paraíba, o barão Henrique de Alencar, um homem que outrora comandara milhares de alqueires com um simples erguer de sobrancelhas, não passava de uma sombra pálida sob lençóis de linho encardidos. Ele não podia ver o rosto de sua velha serva, pois a catarata havia transformado o mundo em uma névoa branca e impenetrável, mas ele podia sentir o cheiro do medo. E o que Bentinha estava prestes a revelar não era apenas um segredo de família, mas uma sentença que mudaria o destino de todos naquela fazenda amaldiçoada. Antes de mergulharmos no coração desta história de traição e justiça, eu gostaria de pedir algo muito importante para você. Se você gosta de narrativas intensas que mostram-me a força da verdade sobre a ganância, assista a este vídeo até o último segundo, pois a revelação final vai te deixar sem fôlego. Aproveite agora para deixar um comentário com uma nota de 0 a 10 para esta história e se inscreva no canal para apoiar o nosso trabalho. Sua presença aqui é o que nos permite continuar trazendo esses relatos emocionantes. A Fazenda Santa Cecília já não era mais a joia da coroa do café. Onde antes se ouvia o canto vibrante dos trabalhadores e o estalo produtivo do engenho, agora reinava um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelo ranger do assoalho de jacarandá. O barão Henrique, aos 70 anos, vivia confinado em uma ala esquecida da Casa Grande. Ele era um prisioneiro de sua própria decadência e da cegueira que o isolara do mundo. Para ele, o império ainda estava de pé. Ele ouvia, ou achava que ouvia, o tropel dos cavalos chegando com notícias da corte e o som das sacas de café sendo empilhadas no pátio. Mas tudo aquilo era uma ilusão meticulosamente construída. Henrique sentia um vazio que nenhum título de nobreza podia preencher. A perda de sua esposa, décadas atrás, e a suposta morte de seu único herdeiro no parto haviam deixado uma cratera em sua alma. Ele se sentia como um carvalho seco, esperando o golpe final do machado. O único objeto que o conectava à realidade era uma chave de ferro pesada, pendurada em seu pescoço por uma corrente de prata. Era a chave do cofre da capela, um símbolo de um poder que ele se recusava a soltar, mesmo quando sua mão tremia pelo efeito do remédio amargo que lhe davam todas as noites. O que o barão não sabia, imerso em sua escuridão, era que seus sobrinhos, Alberto e Gustavo, haviam transformado a Santa Cecília em um cenário de teatro de horrores. Os dois jovens, conhecidos nos bordéis e mesas de jogo do Rio de Janeiro como perdulários incorrigíveis, estavam endividados até o pescoço. Para eles, o tio não era um ser humano, mas um obstáculo biológico entre eles e o que restava do patrimônio. Eles já haviam vendido as terras, o gado e até as vidas dos poucos escravizados que restavam para o coronel Custódio, um homem cuja fama de crueldade fazia os homens mais fortes tremerem. Custódio não era um fazendeiro. Era um carniceiro que limpava terras através do sangue. Para manter o barão sob controle enquanto a papelada da transferência era finalizada, Alberto e Gustavo o mantinham dopado com doses generosas de tintura de ópio. Eles simulavam o cheiro do café torrado queimando palha velha perto das janelas do quarto do tio. Sinta o cheiro da colheita, meu tio. Este ano seremos os maiores do vale, dizia Alberto, com o hálito exalando o conhaque barato que bebia escondido. O barão sorria, uma expressão triste e vazia, acreditando na prosperidade que não existia mais. Mas havia algo naquela encenação que começava a falhar. No centro dessa teia de mentiras estava Bentinha. Ela era a memória viva daquela casa, de pele retinta e mãos que carregavam as cicatrizes de uma vida inteira de servidão. Ela era a única que tinha permissão para entrar no quarto do barão. Alberto e Gustavo a consideravam inofensiva, uma peça de mobília antiga que logo seria descartada. Mal sabiam eles que Bentinha via tudo. Ela via as assinaturas falsificadas em papéis timbrados, via as visitas furtivas do coronel Custódio e, o mais doloroso, via sua neta, a pequena Luzia, ser ameaçada por Gustavo nos corredores escuros da senzala. Bentinha carregava consigo um rosário de contas de madeira e um segredo que queimava como brasa em seu peito. Ela sabia que a próxima lua nova traria o fim de tudo. O coronel Custódio viria tomar posse, e o destino do barão seria um hospício imundo na corte, enquanto Bentinha e Luzia seriam levadas para o tronco nas terras de Custódio. O tempo estava se esgotando, e a cada gota de ópio que Henrique engolia, a esperança de Bentinha diminuía.
Mas isso era só o começo de uma reviravolta que ninguém poderia prever. Certa tarde, o silêncio da fazenda foi cortado pelo som de um sino de prata, que ficava na mesa de cabeceira do barão. Ele tocava o sino com insistência, mas ninguém vinha. Os sobrinhos estavam ocupados demais discutindo a partilha do dinheiro que ainda não tinham recebido integralmente. Bentinha, que estava na cozinha preparando o caldo ralo que os herdeiros chamavam de banquete, ouviu o chamado. Ao entrar no quarto, ela encontrou o barão em um estado de agitação que o ópio não conseguira conter. — Bentinha, é você? — perguntou ele, a voz rouca e trêmula. — Por que sinto que o chão está fugindo dos meus pés? Onde estão os homens do café? Por que o pátio está tão silencioso hoje? Bentinha aproximou-se com um prato de barro. O cheiro do caldo de milho mal cozido contrastava com a opulência dos móveis de jacarandá. Ela olhou para o velho senhor, o homem que ela vira nascer, e que agora definhava em uma mentira. — O senhor quer a verdade, barão? Ou quer mais uma dose do remédio que seus sobrinhos dizem ser para a sua saúde? Perguntou ela, com uma audácia que nunca demonstrara antes. O barão paralisou. Aquelas palavras foram como um soco em seu estômago. Ele sentiu que por trás daquela pergunta havia um abismo. — Do que você está falando, mulher? Meus sobrinhos cuidam de tudo. Eles me dizem que a safra deste ano é a maior da década. Bentinha riu, um riso amargo que ecoou pelo quarto sombrio. — A safra que o senhor sente o cheiro é palha podre queimada no terreiro, senhor. O café da Santa Cecília foi vendido há 3 anos para pagar dívidas de jogo. As terras onde o senhor caminha em seus sonhos já têm novo dono. E esse dono não tem alma. Henrique tentou se levantar, mas suas pernas, enfraquecidas pela inatividade e pelas drogas, cederam. Ele caiu de volta na cama, a mão agarrando desesperadamente a chave de ferro em seu peito. Mentira! Eles não fariam isso. Sou o sangue deles. O sangue deles é feito de ganância, barão, continuou Bentinha, se aproximando-se ainda mais, o rosto a poucos centímetros do dele. Eles já assinaram a promessa de venda. O coronel Custódio chega na lua nova para levar o que restou. E o senhor vai para um lugar onde a luz nunca entra, para que eles possam gastar o que sobrou da sua dignidade nos bordéis da capital. O barão começou a tremer. O mundo que ele construíra em sua mente estava desmoronando, pedaço por pedaço. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda pior. Bentinha não parou por ali. Ela sabia que, para acordar o leão ferido, ela precisava tocar na ferida mais profunda de todas. Mas há algo que o senhor precisa saber antes que o levem, disse ela, sua voz baixando para um sussurro que parecia vir de outro mundo. Lembra-se da Sinhá Maria Clara? Da noite em que ela partiu, deixando-me o senhor sozinho com uma criança morta nos braços. Henrique soltou um gemido de dor. Aquela era a lembrança que ele tentava enterrar todos os dias. — Por que você está remexendo nisso agora, Bentinha? Tenha piedade. — Piedade o seu pai não teve, barão, disparou ela. A criança que o senhor enterrou naquela noite não era seu filho. Era um pobre coitado que nasceu sem vida na senzala e foi trocado por ordem do velho barão, seu pai. Ele não podia aceitar que o herdeiro dos Alencar tivesse o sangue misto que corria nas veias daquela criança. O seu verdadeiro filho, barão, o seu herdeiro de sangue e alma, está vivo. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia sufocar o ar. O barão Henrique de Alencar sentiu como se a catarata tivesse sido arrancada de seus olhos por um instante. Não pela visão, mas pela clareza brutal daquela revelação. Ele achou que estava tudo resolvido em sua vida, que seu legado terminaria ali, naquela cama de poeira. Não poderia estar mais enganado. — Vivo? Murmurou ele, as lágrimas começando a descer pelos sulcos de seu rosto envelhecido. — Onde ele está? Quem é ele? Bentinha olhou para o Laporta, certificando-se de que nenhum dos sobrinhos estava ouvindo. — Ele é o homem que o senhor aprendeu a odiar por ser eficiente demais. O homem que cuida das terras da fazenda vizinha como se fossem dele. O feitor que Alberto e Gustavo planejam assassinar antes da lua nova para que não restem provas da verdade. E é aqui que muita gente desistiria, aceitando o destino cruel. Mas o barão Henrique de Alencar sentiu algo que não sentia há décadas. Uma fúria que vinha das entranhas, um desejo de justiça que ardia mais que qualquer febre. Ele percebeu que sua cegueira moral fora muito pior que a física. Ele permitira que o mal crescesse sob seu teto, alimentado por seu próprio medo da solidão. — Bentinha, disse ele, sua voz agora firme, desprovida de qualquer traço de fraqueza. Não me dê mais aquele caldo. Jogue fora o remédio. A partir de hoje, nós vamos jogar o jogo deles. Mas o final dessa história, o final será escrito por mim.
Mas como um homem cego, debilitado e cercado por inimigos poderia enfrentar 2 jovens cruéis e um coronel sanguinário? O que ele não sabia era que a chave de ferro em seu peito guardava mais do que ouro. Guardava a prova de um crime que poderia destruir toda a linhagem dos Alencar, ou salvá-la de uma vez por todas. O que o barão faria a seguir? Como ele e Bentinha conseguiriam esconder suas intenções dos sobrinhos vigilantes? A resposta estava escondida em um lugar que Henrique não visitava há anos, um lugar onde a fé e o pecado se encontravam sob o pó do tempo. E o tempo, para o barão Henrique de Alencar, acabara de começar a correr de trás para frente. O barão Henrique de Alencar sentiu o gosto amargo da tintura de ópio tocar sua língua, mas, desta vez, ele não engoliu. Enquanto Alberto segurava-se a colher com um sorriso cínico, acreditando que estava mergulhando o tio em mais uma noite de esquecimento, o velho senhor mantinha os músculos do rosto inertes, simulando a passividade de um cadáver. Assim que o sobrinho deu as costas, rindo baixo e comentando sobre a paz que o silêncio do velho trazia, Henrique esperou o som dos passos desaparecerem pelo corredor. Com um esforço que fez seus pulmões arderem, ele se inclinou para o lado e cuspiu o líquido escuro no vaso de folhagens que Bentinha deixara estrategicamente perto de sua cama. Ele foi embora, barão, sussurrou Bentinha, surgindo das sombras como um espírito protetor. Ela limpou o canto da boca do senhor com um pano úmido, as mãos calejadas tremendo levemente. Mas eles estão inquietos. Gustavo passou a tarde polindo as esporas e falando que o coronel Custódio não gosta de esperar. Eles querem assinar os papéis amanhã, antes da tempestade passar. Henrique respirou fundo, sentindo a névoa em sua mente começar a se dissipar. Pela primeira vez em meses, ele não sentia aquele peso anestésico esmagando seus pensamentos. Eles querem a minha terra, Bentinha. Eles querem o meu nome. Mas o que eles não sabem é que eu ainda sou o senhor desta casa, mesmo que meus olhos tenham me traído. Ele tateou o peito, sentindo o relevo frio e pesado da chave de ferro. Você disse que ele está vivo. O meu filho, o herdeiro que meu pai tentou apagar da história. Como ele é? Ele se parece comigo. Bentinha sentou-se aos pés da cama, o olhar perdido nas memórias de uma noite de chuva torrencial, 30 anos atrás. Ele tem os olhos da Sinhá Maria Clara, barão, olhos que enxergam a alma da gente. Mas ele tem o seu porte. Ele caminha pela fazenda vizinha com a cabeça erguida, mesmo sendo apenas um feitor. Ele não sabe quem é. Ele cresceu acreditando que era filho de uma retirante que morreu no caminho, mas eu vi a marca de nascença no ombro dele, a mesma marca em formato de cruz que todos os Alencar carregam. Mas havia algo naquela revelação que ainda não fazia sentido para o barão. Como uma criança poderia ter sido trocada sem que ninguém percebesse? E isso era apenas o começo de uma investigação que o levaria às profundezas da própria culpa. Onde ele está exatamente, Bentinha? Qual o nome que deram a ele? Perguntou o barão, a voz ganhando uma autoridade que parecia ter sido enterrada há séculos. Eles o chamam de Samuel, senhor. Samuel, o feitor. Ele é respeitado por ser justo, algo raro por essas bandas, mas Alberto e Gustavo sabem. Eles descobriram há pouco tempo, quando começaram a revirar os baús do seu pai, em busca de heranças escondidas. Foi por isso que decidiram vender tudo depressa. Eles sabem que, se Samuel descobrir a verdade, eles não herdarão nem a poeira das estradas. A notícia de que seus próprios sobrinhos planejavam o assassinato de seu filho legítimo para garantir uma herança de sangue fez o coração de Henrique falhar uma batida. Mas ele não podia se entregar ao desespero. Ele precisava de provas, documentos que o sistema da época não pudesse ignorar. Provas que nem o ouro do coronel Custódio ou a influência do juiz de paz comprado pudessem apagar. A chave, Bentinha. Ela abre o cofre da capela, mas o segredo não está no ouro, disse o barão, sua mão fechando-se com força sobre o objeto de ferro. Meu pai era um homem de muitos pecados, mas ele tinha medo de Deus. Ele confessou tudo em cartas que escondeu no fundo falso do confessionário, logo abaixo da imagem de São Judas Tadeu. Ele achava que, mantendo as provas dentro da igreja, sua alma estaria protegida do inferno. Mas a capela está trancada há anos, barão. Gustavo carrega a chave do portão principal na cintura o tempo todo, alertou Bentinha. Ele carrega a chave do portão, mas não a chave da alma daquela igreja, rebateu Henrique. Existe uma passagem pela sacristia, um corredor estreito que liga a casa grande à capela. Foi construído para que as senhoras pudessem rezar em tempos de revolta sem serem vistas. O acesso está escondido atrás da tapeçaria de veludo na biblioteca. E é aqui,
que o plano começava a se tornar perigoso. O barão estava cego e debilitado. Atravessar a casa grande, passar pela biblioteca e chegar à capela sem ser notado pelos sobrinhos ou pelos capangas que agora vigiavam a propriedade era uma missão quase impossível. Mas o que ele não sabia era que o destino estava prestes a colocar um obstáculo ainda maior em seu caminho. Enquanto conversavam em sussurros, o som de vozes altas e risadas rudes subiu pelas escadas. Alberto e Gustavo haviam convidado um convidado de honra para o jantar. Era o próprio Coronel Custódio. O cheiro de charuto caro e o som metálico de esporas batendo contra a madeira anunciaram a chegada do carrasco. — Tio, o senhor ainda está acordado? A voz de Gustavo ecoou do lado de fora da porta, seguida pelo som da maçaneta girando. Bentinha agiu rápido. Ela mergulhou o pano no caldo de milho e começou a limpar o rosto do barão como se ele estivesse em meio a um delírio febril. Henrique fechou os olhos, relaxou o corpo e deixou a cabeça pender para o lado, soltando um murmúrio desconexo, simulando o efeito devastador do ópio. A porta se abriu com um estrondo. Gustavo entrou, seguido por um homem alto, de ombros largos e uma cicatriz que cortava sua bochecha esquerda, o Coronel Custódio. O coronel olhou para o velho na cama com um desprezo que não tentou esconder. — Então esse é o grande barão de Alencar? Disse Custódio, a voz grossa como o couro curtido. Parece mais um saco de ossos esperando a cova. Tem certeza de que ele ainda consegue segurar uma caneta? Não quero problemas com o cartório depois que eu tomar posse. — Não se preocupe, coronel, respondeu Gustavo com um sorriso servil. Amanhã de manhã daremos uma dose menor. Ele assinará o que for preciso. Ele nem saberá o que está fazendo. O senhor terá suas terras e nós teremos nossa liberdade. Custódio aproximou-se da cama. Henrique podia sentir o calor da respiração do homem e o cheiro forte de tabaco. O coronel estendeu a mão e tocou na chave de ferro que pendia do pescoço do barão. — E essa chave? Meus homens disseram que ele não solta isso nem para dormir. — Bobagem de velho, disse Alberto, que aparecera na porta. Ele acha que é o tesouro da família. Provavelmente abre um baú cheio de papéis velhos e mofo. Amanhã, quando ele assinar a venda, nós tiramos isso dele. Henrique sentiu o sangue ferver. Ele queria esganar o sobrinho ali mesmo, mas manteve a farsa. Ele sabia que, se revelasse sua consciência naquele momento, seria o fim de Bentinha, de Luzia e de qualquer chance de justiça para Samuel. O coronel soltou a chave com um estalo e se virou para sair. — Tratem de garantir que esse velho não morra antes de amanhã. O juiz de paz chega ao meio-dia. Depois disso, ele pode ir para o inferno ou para o hospício, tanto faz para mim, sentenciou Custódio. A porta foi fechada e trancada por fora. O silêncio voltou ao quarto, mas agora era um silêncio carregado de urgência. O prazo havia sido dado, meio-dia. O barão tinha menos de 18 horas para provar quem era seu verdadeiro herdeiro e desmascarar os traidores diante da autoridade. — Bentinha, sussurrou Henrique, assim que teve certeza de que estavam sozinhos. Nós não temos escolha. Preciso chegar à capela esta noite. Se eu conseguir aquelas cartas e o registro real, Custódio não poderá tocar em 1 centímetro desta terra. E Samuel finalmente saberá quem é o pai que nunca pôde abraçá-lo. Mas havia algo nele que não fazia sentido. Como ele, assim sua cegueira, atravessaria essa escuridão da casa grande? — Eu serei seus olhos, barão, disse Bentinha, pegando a mão dele e colocando-a sobre o seu ombro. Eu conheço cada prego solto deste assoalho. Nós vamos passar pela biblioteca, mas precisamos de um milagre. Os capangas de Custódio estão bebendo no pátio, mas Gustavo sempre faz uma ronda antes de se deitar. E isso era apenas o começo. O que eles encontrariam no confessionário mudaria tudo. Mas para chegar lá, eles teriam que enfrentar o maior medo do barão, o fantasma de seu pai e a verdade sobre o crime que deu origem àquela linhagem de dor. O barão levantou-se da cama, sentindo o corpo protestar. Cada osso parecia clamar por repouso, mas sua alma estava em chamas. Ele tateou a parede, sentindo a textura do papel de parede de seda, agora rasgado e sujo. Ele era um estranho em sua própria casa. — Espere, disse Bentinha, ouvindo um ruído vindo do corredor. Alguém está voltando. O coração de Henrique disparou. Será que tinham suspeitado da farsa? Será que o ópio cuspido no vaso fora descoberto? O que ele revelou em seguida mudaria o rumo de toda a noite, mas o perigo que se aproximava era muito mais real do que qualquer segredo do passado. — É o Gustavo? Sussurrou ela, o pânico subindo por sua garganta. Ele esqueceu algo. — Barão, deite-se. Agora! Mas o barão não se deitou.
Pela primeira vez em anos, ele se manteve de pé, na escuridão, segurando a chave de ferro como se fosse uma arma. Ele sabia que a ladeira estava ficando cada vez mais escorregadia e um passo em falso significaria a ruína de todos. O que aconteceria quando a porta se abrisse novamente? O som da chave girando na fechadura foi como um tiro no silêncio do quarto. Bentinha empurrou o barão de volta para o colchão com uma força que ele não sabia que ela possuía. Henrique desabou, fechando os olhos e deixando os braços caírem pesados, enquanto a porta se abria com um rangido que parecia gritar seu nome. Pelo fresta das pálpebras, ele viu a silhueta de Gustavo recortada contra a luz do corredor. O sobrinho entrou com passos vacilantes, o cheiro de álcool o precedendo como uma nuvem tóxica. Ainda limpando esse lixo, Bentinha? Zombou Gustavo, aproximando-se da cama. Ele chutou o vaso onde o ópio fora cuspido, quase revelando o segredo. Mas o destino, por um momento, decidiu ser misericordioso. Deixe o velho apodrecer em paz. Só vim buscar o relógio de bolso que Alberto esqueceu sobre a cômoda. Amanhã, quando o juiz chegar, quero que tudo pareça oficial, elegante. Ele pegou o objeto de ouro, um presente que o barão dera ao sobrinho anos antes, e olhou para o tio com um sorriso que misturava desprezo e uma satisfação doentia. Olhe para você, meu tio, o grande senhor das terras. Agora não passa de um estorvo que nem consegue segurar a própria urina. Aproveite sua última noite na Santa Cecília. O hospício na corte o espera com camisas de força bem apertadas. Gustavo saiu, batendo a porta e trancando-a novamente. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som da chuva, que começava a fustigar as janelas da casa grande. O barão Henrique sentiu uma lágrima quente escorrer por seu rosto, mas não era de tristeza. Era de um ódio puro e cristalino que o mantinha mais desperto do que qualquer café forte. Ele vai pagar, Bentinha, sussurrou Henrique, sentando-se novamente. Ele e Alberto vão descobrir que o leão, mesmo cego e velho, ainda tem presas. Vamos, não temos um minuto a perder. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda pior do que o barão imaginava. Ao tentar se levantar, ele percebeu que suas pernas não eram as únicas a fraquejar. Seu equilíbrio estava seriamente comprometido pela inatividade. Ele precisaria confiar cegamente, literalmente, em Bentinha. E é aqui que muita gente desiste. Mas Henrique não podia. O sangue de seu verdadeiro filho clamava por ele. Bentinha guiou o barão para fora do quarto por uma porta lateral que dava para a área de serviço, uma passagem usada pelos escravizados da casa e que os sobrinhos, em sua arrogância, nunca se deram ao trabalho de vigiar. O corredor era estreito e cheirava a mofo e tempo esquecido. Henrique tateava as paredes de taipa, sentindo o frio do barro contra as pontas dos dedos. Cada passo era uma vitória contra a própria fraqueza. Estamos na biblioteca, senhor, disse Bentinha em um sopro. Consigo ouvir as risadas deles na sala de jantar. Estão brindando com o coronel Custódio. A tapeçaria, Bentinha. No fundo, à esquerda, orientou o barão. Eles chegaram à grande peça de veludo que retratava a chegada da família Alencar ao Brasil. Por trás dela, uma pequena porta de madeira maciça, quase invisível na penumbra, resistiu ao primeiro empurrão. Henrique colocou todo o seu peso contra ela. Com um estalo seco, a passagem se abriu, revelando um túnel estreito e escuro que levava ao coração da capela da fazenda. O ar lá dentro era pesado e rarefeito. Teias de aranha roçavam o rosto do barão, mas ele não recuou. Ele sentia que estava caminhando para o seu julgamento final. Depois de meia hora de uma caminhada penosa, o cheiro de incenso antigo e cera de vela anunciou que haviam chegado. Eles saíram por trás do altar-mor da capela. O silêncio do lugar sagrado era opressor. Henrique, guiado por Bentinha, chegou ao confessionário. O móvel de madeira escura, entalhado com figuras de anjos e demônios, parecia vigiá-los. Ele tateou a base, abaixo do assento do padre, até encontrar uma pequena ranhura na madeira. A chave, barão, disse Bentinha, a urgência em sua voz, fazendo o Henrique tremer. Ele inseriu a ponta da chave de ferro na ranhura e girou. Um compartimento secreto se abriu com um clique suave. Lá dentro, envoltos em um pano de seda vermelha, estavam os documentos que o pai de Henrique tentara apagar da existência. O registro de nascimento original de Samuel, datado e assinado pela parteira e pelo padre da época, e uma série de cartas onde o velho barão confessava o crime de ter trocado o neto por uma criança morta. Eu os tenho, sussurrou Henrique, apertando os papéis contra o peito. A prova de que Samuel é o verdadeiro dono de tudo isso. Mas isso era apenas o começo de uma nova escalada de tensão. Enquanto Henrique guardava os documentos,
O som de vozes vindas do pátio da capela congelou seu sangue. Eu sei que ele está aqui por perto, rugiu a voz do coronel Custódio. Meus homens viram um vulto atravessando o jardim dos fundos. Procurem em tudo. Se aquele feitor maldito estiver tentando algo, matem-no agora. O barão e Bentinha se entreolharam na escuridão da capela. Samuel estava na fazenda. Ele provavelmente viera buscar respostas, ou tentar salvar os últimos trabalhadores antes da chegada de Custódio. Ele estava caindo em uma emboscada, e o barão era o único que poderia impedir que o sangue de seu filho manchasse o solo da Santa Cecília pela última vez. Samuel está em perigo, Bentinha, disse Henrique, a voz agora carregada de uma força que vinha além do plano físico. Preciso chegar até ele. Preciso que ele saiba quem eu sou antes que o coronel o encontre. Mas como, barão? O pátio está cheio de capangas, exclamou ela, o rosário de madeira batendo contra seu peito em uma prece desesperada. O sino, disse o barão, apontando para cima, para a torre da capela. O sino da Santa Cecília não toca há 10 anos. Se eu tocá-lo, todos virão. Samuel saberá que é um sinal, e Alberto e Gustavo saberão que o velho não está mais dormindo. Isso era um movimento suicida. Tocar o sino revelaria sua posição e atrairia todos os seus inimigos para um único lugar. Mas Henrique não via outra saída. Ele achou que estava tudo resolvido com os documentos em mãos, mas percebeu que a justiça não se faz apenas com papéis, ela se faz com coragem. Vá para que a torre, Bentinha. Eu vou com você. Vamos dar a Samuel o tempo que ele precisa. Eles subiram os degraus de pedra em espiral, o barão sendo impulsionado por uma adrenalina que ignorava a dor em seus joelhos. No topo da torre, a corda pesada do sino esperava por eles. Henrique a agarrou com as 2 mãos. Ele sentiu o peso da história, o peso de cada erro que cometera como senhor daquelas terras. Por Samuel, disse ele, e puxou a corda com toda a sua força. O som do bronze batendo contra o bronze explodiu na noite, abafando o som do trovão. O sino da Santa Cecília rugiu, 1, 2, 3 vezes. O som ecoou pelo Vale do Paraíba, acordando os pássaros, os trabalhadores na senzala e, principalmente, o medo no coração dos traidores. Lá embaixo, na casa grande, Alberto e Gustavo paralisaram com as taças na mão. No pátio, o coronel Custódio olhou para a torre da capela com os olhos em chamas. Samuel, escondido nas sombras do cafezal, parou e olhou para cima, sentindo um arrepio que não era causado pelo frio da chuva. Mas o que aconteceu em seguida foi algo que o barão não previra. Em vez de fugirem, os capangas de Custódio começaram a cercar a capela. Alberto e Gustavo, percebendo que o tio havia escapado, correram para o pátio com armas em punho. — Tragam o velho para baixo! Gritou Gustavo, a voz esganiçada pelo pânico. — Matem a negra se for preciso, mas tragam o barão! Henrique ouviu os passos pesados subindo a escada da torre. Ele estava encurralado, mas havia algo em seu rosto que não era medo. Era a paz de quem finalmente encontrara seu propósito. Ele segurou a chave de ferro e os documentos com força. — Bentinha, fuja pela janela da sacristia. Encontre Samuel. — Entregue isso a ele, ordenou Henrique, entregando-lhe o maço de papéis para ela. — E o senhor, barão? Perguntou ela, as lágrimas lavando seu rosto. — Eu vou recebê-los, disse ele, virando-se para a porta da torre enquanto os primeiros capangas surgiam na penumbra. Vou mostrar a eles que um Alencar nunca cai sem lutar. A ladeira estava mais escorregadia do que nunca. O confronto final estava prestes a começar, e o destino de Samuel, de Bentinha e de toda a fazenda Santa Cecília dependia do que aconteceria naqueles próximos minutos de terror e glória. Será que Samuel chegaria a tempo? Ou o sacrifício do barão seria em vão? As mãos de Gustavo agarraram as golas da camisola de linho do barão, com uma violência que quase o suspendeu do chão. O sobrinho estava ofegante, os olhos injetados de fúria e medo. Atrás dele, 2 capangas do coronel Custódio mantinham as armas engatilhadas, as sombras projetadas pelas lanternas de querosene dançando de forma grotesca nas paredes da torre. O sino finalmente silenciou, mas o eco parecia ainda vibrar nos ossos de Henrique. — O que você pensa que está fazendo, seu velho decrépito? Gritou Gustavo, sacudindo o tio. — Você quer chamar a sentia a atenção de quem? Da guarda imperial? Dos vizinhos? Você acabou de assinar a sua sentença de morte. Henrique, apesar da fragilidade física, sustentou o olhar na direção da voz do sobrinho. Ele não podia ver o rosto de Gustavo, mas podia sentir o cheiro do suor frio e da derrota que emanava dele. — Eu chamei a verdade, Gustavo, e ela não precisa de olhos para ser vista. Ela tem voz própria. — Chega de filosofia, rugiu o coronel Custódio, surgindo no topo da escada.
Ele afastou Gustavo com um safanão e parou diante do barão. Onde estão os documentos que a negra levou? Meus homens a viram descer, mas ela sumiu no meio do cafezal. Se você não me entregar aqueles papéis agora, eu juro que transformo esta capela no seu túmulo. Os papéis não pertencem a você, coronel, respondeu Henrique, com uma calma que gelou o sangue dos presentes. Eles pertencem ao legítimo herdeiro da Santa Cecília, um herdeiro que vocês tentaram apagar, mas que a terra guardou com zelo. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais terrível. Custódio, percebendo que o tempo estava jogando contra ele, ordenou que o barão fosse arrastado para o pátio central da fazenda. Ele queria que a humilhação fosse pública, que todos os escravizados e trabalhadores vissem a queda definitiva do senhor que eles ainda respeitavam. Henrique foi levado escada abaixo, seus pés feridos batendo contra os degraus de pedra, até ser arremessado no chão lamacento do terreiro. A chuva continuava a cair, transformando o solo em um pântano escuro. Diante dele, Alberto esperava com um sorriso nervoso, segurando uma pasta de couro. Ao lado, um homem de terno preto e olhar esquivo, o juiz de paz, doutor Munhoz, que já fora devidamente pago para ignorar qualquer irregularidade. Tio, vamos acabar com este teatro, disse Alberto, ajoelhando-se na lama ao lado do barão. Assine a cessão definitiva das terras. O coronel terá a posse, e o senhor terá um quarto confortável em uma casa de repouso na corte. É o melhor para todos. Se o senhor assinar, deixamos a negra e a neta dela em paz. Caso contrário... Henrique sentiu o soco no estômago. O alvo era Bentinha e a pequena Luzia. Mas ele sabia que a promessa de Alberto valia tanto quanto uma nota de dinheiro falsa. Ele olhou para cima, para a escuridão do pátio, e sentiu uma presença. Um silêncio súbito caiu sobre a senzala. Os trabalhadores, que haviam sido obrigados a sair para testemunhar a venda, estavam imóveis. Eu não assino, disse o barão, a voz ecoando com uma força sobrenatural. Não assino porque esta terra não é mais minha para ser vendida. Eu a deixei em testamento para o meu filho, Samuel, venha até aqui. O nome de Samuel cortou a noite como um raio. Alberto e Gustavo riram, uma gargalhada histérica. Seu filho morreu há 30 anos, tio. O ópio finalmente fritou o que restava do seu cérebro, debochou Gustavo. Mas a risada morreu na garganta de Gustavo quando uma figura alta e imponente emergiu das sombras dos pés de café. Samuel caminhava com a segurança de quem conhece cada centímetro daquele chão. Em suas mãos, ele carregava o maço de papéis que Bentinha lhe entregara minutos antes. Ao seu lado, Bentinha mantinha a cabeça erguida, o rosário de madeira enrolado nos dedos como uma arma de fé. O coronel Custódio sacou o revólver, mas parou no meio do caminho. A semelhança entre Samuel e o retrato do pai do barão, que ainda decorava a sala de jantar, era inegável. Era como se um fantasma tivesse ganhado carne e osso. — Que palhaçada é essa? — gritou Custódio, olhando para os sobrinhos. — Quem é esse homem? — Ele é Samuel, o feitor da fazenda vizinha, gaguejou Alberto. — Ele não é ninguém. Matem-no. — Eu sou o herdeiro de sangue desta terra, disse Samuel, sua voz firme e profunda, idêntica à de Henrique em seus melhores anos. Ele caminhou até o centro do pátio e entregou os documentos ao juiz de paz, que tremia visivelmente. Aqui está o registro de nascimento real, as cartas de confissão do velho barão e o documento que prova que fui trocado no berço. E aqui, doutor Munhoz, estão as provas de que meus primos têm mantido o barão Henrique sob efeito de entorpecentes para falsificar assinaturas. O juiz de paz olhou para os papéis e depois para o barão caído na lama. A situação havia saído completamente do controle. Ele sabia que, se prosseguisse com a venda ilegal diante de tantas testemunhas e com provas tão contundentes, sua carreira e sua liberdade estariam perdidas. Isso muda tudo, gaguejou o juiz. Estes documentos parecem legítimos. Coronel Custódio, temo que esta transação não possa ser concluída hoje. Você está brincando comigo, Dr. Munhoz? Rosnou Custódio, avançando sobre o juiz. Eu paguei por estas terras, eu paguei pelo seu silêncio. Mas ele achava que estava tudo resolvido. Não poderia estar mais enganado. O barão Henrique, com um esforço sobre-humano, conseguiu se apoiar em Samuel para se levantar. Pai e filho estavam juntos pela primeira vez em 3 décadas. Henrique sentiu o braço forte do filho e, naquele momento, sua cegueira não importava mais. Ele podia ver tudo com o coração. Alberto Gustavo, disse o barão, apontando na direção onde sentia a presença dos sobrinhos. Vocês venderam o que não era de vocês. Vocês tentaram matar o próprio sangue, mas a justiça tarda.
Mas não falha. Samuel, chame os homens. Do escuro da noite, não apenas os trabalhadores da Santa Cecília, mas também os homens da fazenda vizinha, que respeitavam Samuel, começaram a cercar o pátio. Eles carregavam tochas e ferramentas de trabalho, seus rostos iluminados por uma determinação que os sobrinhos nunca haviam visto. Eles não eram mais apenas escravizados, eram um exército movido pela verdade. E é aqui que muita gente desiste de lutar, achando que o vilão sempre vence. Mas o coronel Custódio, percebendo que estava em desvantagem numérica e que a lei, mesmo a lei torta daquele tempo, poderia se virar contra ele, recuou um passo. Isso não termina aqui, Alencar, ameaçou Custódio montando em seu cavalo. Eu vou cobrar cada centavo que dei a esses 2 idiotas, e se eu não tiver a terra, eu terei o sangue. Ele partiu a galope, seguido por seus capangas, deixando Alberto e Gustavo sozinhos no centro do pátio, cercados por aqueles que eles haviam humilhado por anos. Os sobrinhos olharam para o juiz de paz, mas o doutor, Munhoz, já estava guardando seus pertences, tentando se distanciar do escândalo o mais rápido possível. Tio, por favor, implorou Alberto, caindo de joelhos. Nós fomos pressionados, as dívidas. Eles iam nos matar. Henrique não respondeu. Ele apenas apertou a mão de Samuel. Meu filho, perdoe-me pelo tempo perdido. Perdoe-me pela minha cegueira. O senhor não estava cego, pai, respondeu Samuel, a voz embargada. O senhor estava apenas esperando a luz certa para enxergar. Mas a queda dos vilões ainda não estava completa. O que o barão revelaria na manhã seguinte mudaria não apenas o destino da fazenda, mas toda a estrutura de poder da região. A ladeira ainda estava escorregadia e o último ato desta história de redenção estava prestes a começar sob a luz de um novo sol. O segredo maior fora revelado, mas o sacrifício final do barão ainda estava por vir. A manhã seguinte nasceu com um céu de um azul tão límpido que parecia querer lavar as manchas de lama e sangue deixadas pela tempestade. O silêncio na fazenda Santa Cecília agora era diferente. Não era mais o silêncio do medo ou da mentira, mas o da expectativa. A guarda imperial, acionada por um mensageiro que Bentinha enviara secretamente dias antes, subiu a estrada de terra ao amanhecer. Alberto e Gustavo, despojados de sua arrogância e cobertos pela sujeira do pátio, foram algemados sob o olhar severo dos homens que eles acreditavam poder comprar. Eles foram levados para a corte para responder por falsificação, tentativa de envenenamento e cárcere privado. O barão Henrique de Alencar, sentado em sua poltrona de jacarandá na varanda, ouviu o som das carruagens partindo. Ele estava mais fraco. O esforço da noite anterior consumira o que restava de sua vitalidade, mas seu rosto exibia uma serenidade que Bentinha nunca vira. Samuel estava ao seu lado segurando sua mão. O pai não precisava mais de olhos para saber que seu filho era um homem de honra. Samuel, sussurrou Henrique, a voz quase sumindo no vento suave da manhã. Esta terra foi regada por lágrimas e injustiças que eu permiti. Eu não posso apagar o passado, mas você pode escrever o futuro. Em meu testamento, que o Dr. Munhoz agora validará sob a luz da verdade, deixo tudo para você. Mas com uma condição, que a Santa Cecília nunca mais conheça o estalo de um chicote. O sacrifício final do barão foi abrir mão de sua própria paz para confessar publicamente, diante das autoridades que restaram, os crimes de seu pai e sua própria omissão. Ele limpou o nome da família, destruindo a própria reputação de senhor justo, preferindo a verdade à honra de fachada. Horas depois, enquanto o beato sol dourava os cafezais que agora pertenciam legitimamente ao seu filho, Henrique de Alencar deu seu último suspiro. Ele morreu vendo em sua mente um mundo onde a luz finalmente vencia as sombras. A transformação da fazenda foi rápida e escandalosa para a elite do Vale do Paraíba. Samuel, com a sabedoria de quem sentira na pele a dureza do trabalho, transformou a Santa Cecília em uma cooperativa. Os antigos escravizados receberam suas cartas de alforria plena e tornaram-se parceiros na produção, dividindo os frutos de um café que agora tinha o gosto da liberdade. Bentinha, a mulher que guardara o segredo que salvou uma linhagem, não carregava mais o rosário de contas pretas com tristeza. Na cena final desta jornada, ela caminha pelos cafezais com a neta Luzia, que corre livre entre os arbustos. Em sua mão, Bentinha segura a velha chave de ferro. Ela não abre mais cofres escondidos ou confessionários escuros. Agora, aquela chave abre a porta de uma pequena escola construída onde antes ficava a senzala.
A verdade pode ser enterrada pela ganância, Luzia, diz Bentinha para a pequena, mas ela sempre encontra o caminho da luz pelas mãos daqueles que não aceitam o silêncio. A dignidade não é um título que se herda em testamentos dourados. É uma escolha que se faz no momento de maior escuridão. O barão Henrique encontrou sua redenção. Samuel encontrou sua identidade e Bentinha encontrou a justiça que tanto buscou. A história da Santa Cecília tornou-se uma lenda no vale, um lembrete de que nenhuma corrente é forte o suficiente para prender a verdade para sempre. Se você se emocionou com essa jornada de justiça e redenção, não deixe de apoiar o nosso canal. Se inscreva agora para não perder nenhuma das nossas histórias e deixe o seu comentário dizendo o que você achou do final do Barão e da coragem de Bentinha. Sua nota de 0 a 10 e sua inscrição são fundamentais para continuarmos trazendo narrativas que tocam a alma. Muito obrigado por assistir até o final e nos vemos na próxima história.